Programa Evolução Pessoal. Apoio. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Evolução Pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente tem percebido que as pessoas têm gostado do programa, isso é muito importante. No último programa a gente falou que agora também a gente foi para o YouTube. Lá no YouTube você consegue acompanhar o que você perdeu do programa hoje, embora o programa vai para reprise toda quinta-feira pela TV, que você está assistindo agora. Mas a gente fez um modelo diferente, até para a gente aproveitar mais um pouco o entrevistado, tá? O que acontece? Então a gente termina o nosso programa e a gente sai do programa e a gente vai para o YouTube. A gente fica mais um tempinho lá com o entrevistado para explorar um pouco mais o assunto. E se você estiver gostando, no final vai aparecer um QR Code para você, você entra lá e acompanha com a gente. Não esquece de dar seu like, dar o seu joinha lá, curtir, a gente seguir, para a gente saber realmente se o programa está te agradando, se o programa está agradando as pessoas, né? Porque é importante para a gente isso. Então, quanto mais pessoas estão assistindo, mais a gente fica feliz de fazer o programa para vocês, tá bom? Hoje eu estou aqui com uma pessoa especial. Alicia, seja bem-vinda. Obrigado. Alicia, eu ia falar, mas o que é que você faz, Alicia? Eu sou psicanalista. Que legal, ó, gostei. Eu sou psicanalista. Eu gosto de gente assim, eu sou, não é, né? Isso, inclusive, já é uma coisa importante para o psicanalista. Se afirmar, né? Você ajuda as pessoas a se afirmarem, é isso, né? Sim, né? A elevar a autoestima, né? E por que você virou psicanalista? Uau, foi uma história de vida aí, né? A gente vai percorrendo caminhos e caminhos. A minha primeira formação é em economia. Economia? Tudo a ver com psicanálise? Tudo a ver, né? Eu trabalhei no setor administrativo por alguns anos, mas quando eu saí, a última vez, né, que eu trabalhei, eu falei, eu nunca mais volto. Porque é um lugar ali onde demanda muito da gente, né? Uma empresa, o financeiro, né? Eu falei assim, não, pra cá eu nunca mais volto. Aí eu fui ser mãe, né? E tenho uma filha de 9 anos. Que legal. E aí há 4 anos eu me divorciei e me senti um pouco perdida, né? Mas o que me levou pra psicanálise mesmo foi a minha filha. Porque eu comecei a me perceber nela. Tá, só uma coisa, você foi para psicanálise pensando em se ajudar, na verdade, a princípio. Você foi buscar ajuda própria. Ajuda própria. E lá você descobriu ali dentro que você poderia, além de se ajudar pessoas. Primeiro eu fui com uma psicóloga. Tá. Porque tem diferença, né? Eu já vou te perguntar essas diferenças. Eu quero entender um pouco de você. Até para as pessoas que estão nos assistindo entender o porquê que você está aqui, porquê que a gente trouxe você no programa, né? Que a gente tenta sempre trazer pessoas que agregam. Essa é a ideia. Quando eu trago para trazer pessoas que podem levar para quem está nos assistindo umas informações e que possa ajudar ela de alguma forma a subir mais um degrau na vida. Sim. A subir mais um degrau de evolução, que é o nome do programa. É isso aí. E eu fui primeiro para passar, né, por essa fase do divórcio, né? Porque é um luto que a gente vive, né? Nós temos expectativas, anseios e de repente você... Acabou. Né? Acabou. E aí você fala, e agora?
né? Então, eu fui procurar uma terapia, fiz um tempo de terapia e depois, ali na convivência com a minha filha, eu comecei a ver que as atitudes dela eram muito parecidas com as minhas. E aí, eu já conhecia, eu tinha uma amiga que ela era psicanalista. Então, a gente conversava sobre filhos, sobre os assuntos ali da psicanálise, mas não tinha nunca feito nenhuma terapia com um psicanalista, até porque, como ela é minha amiga, ela não poderia me atender. Mas eu comecei a perceber ali algumas coisas que eu nunca gostei em mim, na minha filha. Nossa, aí eu falei, tem alguma coisa aí que eu preciso saber o que é. Então, eu fui em busca da psicanálise. E você, então, você estava refletindo isso para sua filha. E você, de repente, olhou para você e falou, caramba, eu sou assim, isso não é legal, isso não me agrada. Eu fui muito mal criada com a minha mãe, por exemplo, que eu não devia ter sido. Então, de repente, opa, peraí, mas por que eu fui mal criada? Mais ou menos isso, claro, tô brincando. Você não, eu acho que você não deve ter sido mal criada com a sua mãe. Eu conheço sua mãe, ela deve ter te dado um bocado de sentada, se você tô brincando. Então, vamos lá. O que é a psicologia e o que é a psicanálise? Qual é a diferença? Ou o que tem de igual com as duas? Em que momento elas... As duas estudam a mente, né, tá, das pessoas. Mas a psicologia, eu costumo dizer que ela vai mais pro comportamental, pro dia a dia, né? E não que ela não faça uma análise ali da sua mente, por que você está agindo daquele jeito, mas é uma coisa mais do dia a dia. E a psicanálise, ela já vai na causa. Então, ela vai no inconsciente mesmo, ela vai buscar a causa, por que você está agindo daquela maneira. Porque tudo tem uma razão, né? Essa frase, né? Freud explica. Freud explica. Então tá, então peraí, aí a criança nasce e tal, na família, né? Só para ver se eu entendi, que eu entendo isso. Aí ela vai tendo informações durante a vida, né? Como se fosse um HD de computador. E lá na frente dá os gatilhos, é isso, né? E esses gatilhos podem ser gatilhos bons ou gatilhos ruins. E aí a pessoa, obviamente, que não consegue se encontrar, esses gatilhos que dispararam não são bacanas, você vai... É onde ela te procura para tentar encontrar. Hoje você atende mais pessoas mais adultas, assim, já com mais idade, ou jovens? Não, atendo adultos hoje. Adulto, assim, em média de idade? De uns assim, 30 até 60 anos, mais ou menos. Tá, e por que ele vai, você não vai no psicólogo? Ou não tem... Não, acho que de repente, é uma preferência. As pessoas que vêm até você vêm de indicação de outras pessoas? Vêm de indicação, né? Mas tem, por exemplo, eu fiz terapia no começo com o psicólogo e eu achei que o psicólogo não estava indo além do que eu queria. Até por isso que eu parei. Porque eu queria me autoconhecer mais do que aquelas questões do dia a dia que eu tinha. Né? E eu queria saber por que eu agia daquela maneira, por que eu repetia alguns padrões. Entendi. Né? Então, era isso que eu queria ir a fundo e com o psicólogo eu não estava conseguindo. A psiquiatria anda em paralelo com você também? Como anda com o psicólogo ou não? Anda. Você costuma, por exemplo, ter um determinado momento e falar, ó, eu vou conseguir te ajudar sim, mas é bom você procurar um psiquiatra, talvez até com medicamento, para que você tenha um pouco mais de força para a gente conseguir chegar em algum lugar, é isso, né? Basicamente. O psiquiatra, ele vai passar, ele tem o lado do medicamento, né? Então, ele pode ali te auxiliar também, te encaminhar para fazer uma análise, para fazer uma terapia, mas ele intervém com o medicamento. E tem alguns transtornos que só a terapia não basta, só a análise não basta, precisa procurar. Em que momento você identifica isso? Na primeira, na segunda, não tem tempo? Não dá. Não tem. Você vai indo e você fala, opa, peraí, acho que não vai dar aqui não, vamos tomar uns remedinhos aí. Porque é muito louco, né? É assim, eu que já tenho um pouco mais de idade, né? Sou novinho ainda. Mas na minha época, lá atrás, né? Nos meus 30 anos, então tem o dobro hoje, não existia isso, né? O que a gente chamava... não posso falar isso aqui, senão vai ficar esquisito. Hoje em dia, tudo que a gente vai falar tem que tomar cuidado. Mas a gente
não se disseminava muito, né? Não se falava disso. Você tem uma coisa de louco. Quando eu estava vindo para cá, no meu carro, eu fiquei lembrando de algumas coisas. Eu pensei, quando eu era novo, eu fui fazer faculdade já tarde, né? Eu não gostava de estudar. Então eu dei trabalho lá para fazer faculdade, até porque eu não gostava das matérias, enfim, eu não vou entrar nesses assuntos. Mas, pessoal, tem que estudar, viu? Não vai por mim, não. Eu acabei indo para os meus caminhos, deu certo, graças a Deus, mas não é assim. E aí, eu pensei em fazer psicologia. Só que na época, por que eu estou te contando isso? Porque na época, eu fui aconselhado por uma pessoa muito próxima a não fazer. Porque tinha pessoas que tinham feito psicologia e estavam passando perrengue, não conseguiam nem trabalho, não existia essa disponibilidade das pessoas realmente procurarem. Em que momento você consegue me dizer assim, isso mudou? Há quantos anos a coisa mudou para que as pessoas procurassem mais se cuidar? E olha, eu acho que isso, a partir dos anos 2000, já tem um avanço, mas a pandemia, ela nos trouxe uma carga emocional, assim, grandíssima. Vamos deixar a pandemia um pouco mais para frente e nós vamos explorar ela aí. Então, legal. Hoje eu chego para você, então eu tenho lá meus 30 e poucos anos e eu vou procurar entender. Aí quando você obviamente faz a investigação comigo, tal. Aí como é que funciona essas orientações? Você vai dando o caminho ou deixa porque eu acho que a psicologia, ela deixa a pessoa meio que descobrir, é isso? Isso, é. O teu é a mesma coisa ou não? Ou tu dá toques? Não, nós intervimos, né, mas não tanto. Aliás... Eu tô falando tudo isso aí, mas eu não sou especialista, não. Eu só fui 1 ou 2 vezes numa psicóloga e não fui mais. Eu achei que eu tava curado e não fui mais. Mas o erro das pessoas é achar que tá tudo bem. Não, tô bem já, não preciso vir mais, não. Ela me falou 2 coisas que... É sério, há muitos anos eu fiz, né? E ela me falou 2 coisas que deu gatilho. Falei, isso aqui. Não vou vir mais não. Olha, eu vou falar pra você, de verdade, eu devia ter continuado. Eu devia ter continuado. Hoje, quando eu olho pra trás, eu devia ter continuado. Teria evitado muita coisa. Né? A vida é cíclica, né? Então, ela vai ali mudando e hoje tá bom, mas amanhã tem outra causa, tem outra queixa, né? E é isso, o paciente, ele chega pra mim com uma queixa. Né? Todos os pacientes, eles chegam com uma queixa. E aí você vai trabalhar para ver o que tem por trás daquela queixa. Porque o problema nunca é o problema. Não. Não. Nunca é. Eu tô achando que é isso, não é? Não, tem muita coisa ali por trás, né? E Freud falava pra gente que a gente precisa se responsabilizar pelas coisas que acontecem na nossa vida. E nós não temos esse costume. A gente sempre acha que a culpa é do outro. Né? Você fez faculdade aonde? Aqui em Campinas? Aqui em Campinas, na PUC, né? Na Minha PUC. Primeira formação foi E hoje na você PUC. trabalha com uma escola? Hoje eu trabalho com... Não, uma escola não, faculdade, né? Perdão. Não, é um centro de formação. Centro de formação. Isso é interessante, eu ia te perguntar, acabei passando batido. Para ser profissional da sua área... É nível de faculdade ou não? Não, é um curso superior, uma especialização. Mas a pessoa precisa ter passado todas as etapas, por exemplo, tem que ter colegiado, ela está preparada para fazer um curso superior, é isso? Isso, tem que estar preparado para um curso superior. Tá. Até porque você pode fazer pós-graduação em psicanálise, tá. Né? Então, ou então só o curso de formação também. E assim, nós falamos que a psicanálise é um projeto de vida, porque a gente não para de estudar nunca mais. Isso é legal, né? Não, nunca mais. Mas você gosta de estudar? Então realmente eu acho que é por isso que eu não entendo. Eu leio, eu gosto de ler e tal. Eu sou aquela pessoa que lê a matéria, assim, ó. Eu leio aquela primeira parte, opa, já entendi. Eu não tenho a curiosidade de... Claro, se me interessar muito, eu vou lá, entro na matéria toda para entender. Mas, por exemplo, o cara deu um tiro na mulher. Por essas bobeiras aí, né? Que tem gente que fala, o que aconteceu? Por que deu? Cara, deu um tiro na mulher. Para mim, já tem a informação. Sim. Né? Tem gente que quer ir lá, vai buscar. Investigar, né? Se essa matéria for muito legal, tipo, principalmente no meu mercado de vendas, coisa e tal, eu ainda vou. Eu até uso muito isso, né? Porque a gente, como faz muita propaganda, a gente tem que pensar o que faz o cara clicar na nossa propaganda, o que faz o cara chegar até a gente, né? Então, acho que é por isso que eu acabo indo nessa situação. Mas, de você, é um pouco diferente a história, né?
de você um pouco diferente. Você precisa estar lendo sempre, você precisa estar se atualizando sempre, né? Se você entrar na minha casa, tem livro espalhado pela casa inteira. Né? Porque eu também, às vezes, não sou muito de terminar um livro para começar o outro. Então, aí surge um assunto que eu quero pesquisar, vou lá e vou num livro. Aí outro claro que eu termino, né, os livros, mas eu tô sempre pesquisando, sempre ali procurando. Já que você lê muito livros, para os leigos, não com muito... Qual livro você indicaria hoje para uma pessoa que quer começar e ter um entendimento pessoal? Olha, Um livro bom, de entendimento pessoal. Tem um livro que eu, não dá para ser aquele livro muito técnico, né? Aquele que seja gostoso de ler. Fala, pô, se a pessoa ler esse livro, não é que ela vai ficar bem, não vai resolver a vida, mas vai dar uns toques, ela vai conseguir entender um pouquinho melhor as dificuldades dela. Mais livro de autoajuda. Tá, não, isso não. Não seria esse caso. Tem um livro que eu tô lendo, inclusive, que eu achei ele muito interessante, conta a história do autor ali, né? Também dele dentro da psicanálise, e depois fala um pouco sobre a psicanálise, né, que é o Psicanálise de Boteco, do Alexandre Patrício de Almeida. Psicanálise de Boteco. Alexandre Patrício. Isso. Olha, pessoal, dica boa, hein? Eu tô gostando bastante. Pessoal, vocês leem, depois manda pra gente lá. Não é bem assim, não, tô brincando. Tenho certeza que vai ser bom. E tem um outro da Ana Sui, que que chama, deixa eu ver se eu lembro, que mirei no amor e acertei na solidão. Ô, louco! É um assunto hoje que deve vender também. Muito esse livro, porque as pessoas apoiam. São fáceis uma leitura fácil, né? Na sua opinião, hoje, como eu falei, eu não passei por essas coisas que passam hoje as pessoas e eu não procurei porque realmente não era uma coisa normal, não se acontecia isso, tinha poucos psicólogos, né? Enfim, a sua opinião hoje, as pessoas estão buscando conhecimento para ficarem melhor com essa vida ou elas estão realmente falando, opa, o bicho tá pegando e eu preciso ir lá? O bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Pega mais que pegava 30 anos atrás? Por quê? Eu acho que sabe? não. Consegue explicar? Eu acho que não. O que as pessoas procuram mais hoje ou 30 anos atrás? Esquece pandemia, nós vamos falar da pandemia já. Mas antes da pandemia já tinha as pessoas já estavam procurando mais. Isso sempre houve, né? As guerras mesmo, né? Isso já, né? As pessoas sempre teve, né? Aquelas suas demandas, frustrações, né? E só que não tinha muito conhecimento da onde buscar ajuda. Onde a pessoa se frustra mais? Com o pai, com a mãe? Olha, na vida adulta é trabalho, relacionamento. Mas e pai e mãe, não traz de lá? Essa coisa não vem? Aí é onde nós vamos buscar a causa, né? Tá bom. Porque normalmente eu acho que eu não fiz a pergunta direito. Normalmente quando você chega na causa com a pessoa, vem da onde? Da infância. Sim, mas eu digo assim, mas da criação pai e mãe, ou pai ou mais mãe ou mais pai, por ser duro, por não ser duro, vai depender da neurose isso? da pessoa, né? Vai depender ali de como foi a criação, né? Porque antigamente assim, o meu pai eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho pouca lembrança da minha infância. Depois aí, em particular, eu fazer uma consulta particular com você. Eu não sei porque que eu não tenho muita lembrança. Eu tenho algumas lembranças boas, mas eu fiquei pensando. Tem pessoas que falam que desde 4, 3 anos conseguem lembrar. Eu não lembro das coisas. Não, porque nós temos uma amnésia infantil até os 4, 5 anos. Ah, é? É. Mas tem gente que lembra. Tem gente que lembra. Tem gente que é sobrenatural, é isso? Brincadeira. Pessoal, se você estiver lembrando, não é brincadeira. Mas, ó, por que eu tô te perguntando isso, assim? Como eu não lembro, mas eu lembro que eu tava falando de pai, né? Eu lembro que eu era moleque, travesso, e nós mudamos de uma casa pra outra, eu pra lá e pra cá, e quebrei um quadro do meu pai. Meu pai me pôs no canto lá, mexeu de porrada. Foi a única vez que ele me bateu. Depois ele veio, me agradou, lembro que ele deu o relógio. Olha que mente, que agora eu nunca mais tinha lembrado de ele, me deu o relógio dele, e só para aquele momento, depois tomou de volta, né? Levou para comprar bala, e me encheu de bala, adorava bala, coisa e tal. Mas a partir dali, aquelas porradas que ele me deu, eu aprendi que eu tinha que tomar cuidado das próximas vezes. Aquilo não me frustrou. E eu escuto muito falar hoje, né? Mas não pode dar umas palmadas, não pode dar umas...
Porque vai deixar a criança. O que é isso? Por que mudou nessa? Porque as pessoas da minha idade que estão me ouvindo, que passaram um pouco pela minha infância, o tipo de infância que eu tive, eu não sei, pelo menos aparentemente elas não falam que tiveram problema, assim. Mas costuma ter ou fica escondido? Fica escondido, é a aparência mesmo, né? Sempre há um trauma. A gente brinca que o trauma ele é como se fosse um disco de vinil quando ele é riscado, quando ele, né, tem aquele risco. Meu pai me traumatizou, então. Eu não sabia, até eu descobri, então, os meus problemas. Foi meu pai que pegou e me deixou de porrada. Alguma coisa aí fica de resquício, né? Só que tem aquele risco que é mais profundo, e que são aqueles traumas que são mais profundos mesmo, né? E tem aqueles que é só um risquinho e você consegue escutar a música de qualquer jeito. Isso pode ser, a gente está falando quando pensa em pai e mãe, a gente pensa em educação, criação, coisa e tal, mas pode ser também vivência, né? Talvez os pais e a mãe são super bem com os filhos, tratam super bem, com amor, tal, mas entre eles tem briga, tem muito isso, tem muito aquilo, falta de respeito, coisa e tal. Isso pode reverberar na criança? Porque quando a criança nasce, ela se identifica muito com os pais, né? Então, essa identificação. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram de uma mãe, ela estava fazendo um exercício físico e um bebê de 5 meses, filho dela, estava do lado e ele conseguiu imitar o mesmo exercício que ela estava fazendo, um bebê de 5 meses, né? 5, 6 meses tinha. E então, porque nós identificamos e somos muito leais aos nossos pais, né? Só que nós esquecemos que os nossos pais também são pessoas. Sim. Né? Seres então, humanos, né? São seres humanos. E tiveram pais também, mães, né? E que vêm com seus traumas. E aí acontece a projeção, né? Nós projetamos nos nossos filhos aquilo que nós não queremos repetir como trauma na nossa vida, né? Você projeta, você não quer repetir, mas você projeta. Você projeta, né? E aí os filhos ali vão começar a repetir aquilo que você não queria que eles projetassem, né? Porque os seus medos nem sempre são uma necessidade para o seu filho, né? Tá. Então, a gente não costuma olhar o nosso filho como um ser humano individual, mas uma projeção nossa. E por que tem irmãos que crescem juntos, a mesma família, coisa e tal, e são completamente diferentes no comportamento? Sim, isso sempre acontece, né? Porque cada pessoa simboliza um acontecimento de uma maneira. Vivenciou aquela coisa, talvez o outro não vivenciou como essa pessoa. Nesse momento, teve o mesmo impacto, não sei se eu vou falar alguma besteira, teve o mesmo impacto, a mesma coisa que aconteceu não teve o mesmo impacto na vida dos dois. Isso. Eu senti mais esse, mas eu senti mais e meu irmão sentiu menos e vice-versa. Porque é igual uma mãe ficar brava com 2 filhas. Tá. Aí ela fica brava com uma e fala assim, você é igual ao seu pai, você não faz nada direito. A outra irmã que está escutando, ao invés de achar aquilo bom, vai falar assim, nossa, eu quero ser igual ao meu pai também. Entendi. Então, a outra irmã vai ficar com inveja daquela que está levando a bronca. Porque são... Ela quer levar bronca, ela quer... Porque ela queria se parecer com o pai. Então, assim, são como nós simbolizamos, né, aquilo que está acontecendo, como nós criamos aquela simbologia daquilo que está acontecendo. Por isso que cada criança faz uma identificação de uma situação, né? Então, uma vai ficar traumatizada, a outra não. Que louco isso, né? E aí, aí futuramente fica velho, vai chegar na idade e vai atrás de você para tentar descobrir esse negócio. Eu fiz já fiz aqueles cursos de imersão, né, que falam, não vou falar nomes aqui, até porque cada um. E é interessante que esses cursos de imersão, eu fiz algumas regressões dentro desse curso de imersão, aquelas regressões conscientes, um deles, né, e é interessante que eu vivenciei, inclusive, que eu tinha um trauma lá com meu pai, que eu não entendia. Eu tenho orgulho dele, meu pai era um cara profissional, é um cara trabalhador, só que ele tinha lá os defeitos dele e eu tinha um trauma com ele por causa de vivência com a minha mãe, eu não identificava isso. Eu identifiquei lá na hora, achei muito interessante. A única coisa que eu acho, assim, que esses cursos de imersão ajuda, né? Depois você pode confirmar, ajuda naquele momento, mas depois você precisa continuar, né? Você sai dali bombado, cheio de energia, que nem eu fiz um de pisando na brasa, saí dali.
Depois de uma semana, se aparecesse brasa, eu não ia pisar mais nem a pau, né? Então, assim... porque é que nem você falou, né? Que você ama o seu pai, você respeita o seu pai, porque a nossa cultura, a nossa sociedade não admite que você tenha raiva, que você fala, poxa vida, por que ele fez isso com a minha mãe? A nossa cultura não admite. Não admite isso. Não, e a gente cresce, imagina, né? Como que você vai pensar mal dos seus pais? Você não tem como pensar mal. Então, a gente recalca, né? Aí vai lá pro inconsciente, fica lá guardadinho. Fica só como que uma fica culpa, é isso? pulsando. Eu tive raiva do meu pai porque naquele momento ele fez aquilo com a minha mãe. Só que você não admite. Só que eu não admito que eu tive raiva porque era meu pai, eu respeitava, eu tive papo, porque eu fui criado assim. Ó, que louco aí isso que você tá usa falando. um mecanismo de defesa, porque você não dá conta da realidade. Então você utiliza um mecanismo de defesa que é o recalque. E aí você manda lá pro inconsciente e não lembra nunca mais daquilo. Que louco. Só que aquilo isso. fica pulsando. Porque o recalque, tudo aquilo que a gente manda para o inconsciente, é como se fosse uma bola que você afundasse ela numa piscina e fica segurando. Uma hora ela vai subir. E a hora que sobe, é a hora que sobe. É a hora que vocês me procuram. Você falou uma coisa interessantíssima isso. Realmente as pessoas... Então, pela cultura, pelo ensinamento... Por isso que, mas aí a gente percebe diferente os mais jovens. Hoje eles estão um pouco diferentes com isso. Eles estão um pouquinho mais... porque... Estão vivendo menos isso, né? Tipo assim, eu não gostei pai, não gostei mãe, já fala na hora, né? Porque acabou o respeito? Então, os pais abriram um pouco a guarda, né? É, né? Porque entrou numa Aquilo cultura... que você falou, né? Eu tento não refletir nos meus filhos o que aconteceu comigo. Só que você acaba piorando mais a coisa, é isso ou não? Porque assim, nós viemos de pais muito, muito rígidos, né? Sim. Os pais, eles eram muito rígidos. E aí, o que aconteceu com os filhos? Não quiseram passar isso para os seus filhos, né? Então, os filhos daqueles pais rígidos falaram, não, eu não vou fazer isso com os meus. E aí ficaram mole. Só que aí abriram muito. Não entrou num equilíbrio. Meus pais não eram rígidos, mas eu sou um pai mole pra caramba. Minhas filhas, elas falam... Minhas filhas abusam de mim. Tem que ter um equilíbrio, né? Filhos, não pode ser eu percebo eles abusando mas... de mim, sabe? Eu acho que é porque eu acabei deixando... A minha atual mulher, ela fala muito, você é muito mole. Eu falo, não sei, eu acho que eles têm que ter tudo mesmo e se dando no mundo. Alice, nós estamos terminando aqui na TV. Pessoal, a gente vai continuar lá no YouTube, vai aparecer o QR Code. Se você está gostando do assunto, eu vou explorar mais a Alice, está passando bastante coisa bacana pra gente. Eu queria só que você se despedisse do pessoal que, de repente, não vai nos acompanhar, pra gente continuar lá no... Vamos sim. Podcast. Obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Obrigado por todos que nos acompanharam. Se tiverem alguma dúvida, só me procurar no meu Instagram, @aliciaterce.psicanalista. Muito bom. Não esqueçam, hein? Repete aí. @aliciaterce.psicanalista. Muito legal. E ela atende pessoalmente também lá. E também online, né? Se precisar, né? Atendo online. Então não precisa estar aqui em Campinas, não. Pode estar em São Paulo, onde você estiver, dá um toque, ela vai falar com você aí. É só me chamar, eu atendo online. Hoje você atende mais presencial ou mais online, né? Atendo de vários estados. Legal. Vamos, então, dar só um tempinho, a gente já parte para a segunda fase. Vamos sim. Programa Evolução Pessoal. Apoio. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Programa Evolução Pessoal.
Apoio. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. E aí, pessoal? Obrigado por continuar aqui com a gente. Agora estamos aqui, Alice. Eu estou aqui com a Alice, a nossa psicanalista. Muito legal o assunto. Você está aqui agora. Você chegou agora? Fica aí. Fica aí que você vai ver que está muito bacana o assunto aqui. Eu estou aprendendo coisa aqui que realmente eu não imaginava. Está muito legal. Fico feliz de você estar aqui, né? Obrigada. Agradeço e vamos continuar na nossa conversa, né? Vamos sim. Então a gente parou falando que eu descobri, acabei de descobrir que os pais, né? Teoricamente os pais não, que a gente como pais, né? Que quem é pai, né? Obviamente quem não é pai não vai entender o que a gente está falando. A gente acaba estragando os filhos porque a gente quer ser diferente dos pais, é isso? Mais ou menos? Mais ou menos isso, né? É que nem eu falei, né? A gente vem de uma criação muito rígida, né? De uns pais autoritários. Isso não tem nada a ver com a internet, né? Não tem nada a ver. Já vinha sendo assim o negócio. Já, porque, né, na época aí de 40, 50, né? Ali, né? Os pais eram autoritários, né? Sim. E eram muito rígidos, você não podia falar, né, ali na mesa, expor a sua opinião, né? Podia nem rir, né? Podia nada. Não, eu tô brincando, meu pai era de boa, só quando ele bebia lá a cervejinha dele, o carro meio, opa, deixa o pai quieto ali, senão o couro come. E né? a minha mãe mesmo conta que quando minha ela mãe ia... era minha mãe nossa, um ser humano ímpar, Deus a tenha. Ela era muito tranquila, cara. Ela era muito tranquila. Então, minha mãe realmente não me deixou trauma nenhum, tenho certeza. Meu pai não é que ele tenha deixado trauma, né? Eu acho que assim, mas é o que você acabou de falar, eu acho que profissional, assim, eu parte de responsabilidade, trabalho, eu herdei muito isso dele, e aí eu não quis... Aí que você tá falando, eu não quis fazer algumas coisas que ele fazia com a minha mãe, e eu já percebi que eu acabei fazendo, né? Doido isso, né? Muito, né? Muito, porque tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Os meus filhos, né? Eu tenho 2 meninos, eles, se eles estiverem assistindo agora, nesse momento, né? Beijo pra vocês. Eles não vão ser que nem eu, porque eles estão fazendo, principalmente as 2 meninas, elas fazem terapia. Então é muito. Então elas vão se livrar desse negócio, elas vão errar menos. Pelo menos vão, um pouquinho de a linhagem dela vai fica, ser um pouco melhor. Né? Eu percebi que elas evoluíram bastante. Mas é bom porque a gente começa a se conhecer. Sim. Né? Então, esse autoconhecimento faz com que, mesmo que você identifique que você está tendo aquele mesmo comportamento, você pode parar e falar assim, opa, eu posso fazer diferente, eu quero fazer diferente. Entendi. Né? Você não age por agir e acha que está tudo bem, né? Tem uma frase que fala que enquanto você viver no inconsciente, né, e não trazer aquilo pro consciente, você vai viver a sua vida chamando tudo de destino. Né? Então não é bem assim, não. Né? O destino, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Joga nas costas do próprio do destino lá, né? Eu não tenho responsabilidade, é o destino. Era pra acontecer mesmo e tal. Então quer dizer que você acredita que o destino não existe? Te peguei agora, essa pergunta capciosa. Não, eu acho que as nossas ações, elas são feitas, né? A gente age por algo que está ali pulsando dentro de nós. Então, não é o que está escrito.
Não a é gente o que foi está criado com a escrito. história, né? Não. Tá escrito lá no livro, lá em cima, tem que passar por isso e tal. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que nós criamos ali as situações para a nossa vida. Eu com esses anos de vivência, a gente percebe assim, que algumas pessoas complicou a vida por elas mesmas. Não tem nada a ver com o destino mesmo, não. Inclusive com as ações que elas fizeram, né? Isso eu acredito. Eu não, assim, eu não acredito que está escrito, mas eu acredito que dependendo da sua ação, se for ação boa, ela vai reverberar para coisas boas, e se for ações ruins, de alguma forma, o universo vai colocar, não sei, eu posso até, mas eu percebo, assim, por amostragem, que eu vejo as pessoas ali, pô, passando perrengue, tu vai procurar, são pessoas que a gente conhece há um tempo, fala, puta, esse cara, essa mulher, essa pessoa fez algumas coisas lá atrás para alguém que não foi legal, eu lembro que ela fazia isso, tal, e hoje está passando por, não sei se você, aí vem, né, tem gente que fala que é castigo, que é A lei Deus do não castiga. retorno, né, Lei do que retorno. falam, né? A que se faz é que se Isso eu até paga. acredito, Você viu? acredita nisso? Isso eu até acredito. Isso você abre um pouquinho, você deixa um pouquinho. Isso Você, hoje nós somos, quantos por cento nós somos corpo e quantos por cento nós somos mente? Nunca a gente fez essa pergunta? Doido? Nunca me fizeram essa pergunta, mas eu acho que ela tem sentido, não? Olha, é porque assim, né? O nosso corpo está muito. Olha, agora você me fez lembrar que uma das 5 portas do inconsciente é o sintoma, é a doença. É quando a gente traz para o corpo. Então, é quando o inconsciente está lá pulsando, igual eu disse, né? Ele fica ali, o que está recalcado, ele fica pulsando. E se ele não sai de nenhuma outra forma, então ele sai. Mas veio da mente primeiro. E veio da mente primeiro. Então, acho que nós somos mais mente. Não estou desafiando você, só quero entender, porque você tem mais entendimento que eu, mas concorda? Concordo. O corpo tá ali, tá doendo, mas é porque tua mente tá trabalhando produziu ali e acabou, infelizmente, virando alguma coisa ruim. Que a gente fala que é a última porta, né? Se não saiu por nenhuma, que é a livre associação, que é o que nós trabalhamos na análise. Nós trabalhamos a livre associação, que é o ato de você falar sem pensar o que você está falando, qualquer tipo de assunto, e ali só de você se escutar, por isso que tem pessoas que não conseguem falar na análise, porque ela não consegue se escutar. Né? Então é muito difícil, ela não dá conta, então aí o analista tem que estar ajudando ela não fala. nesse processo. Ela vai até você e ela, mas o que? Chora Não, ela fala, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando fala, não sou tá eu, tudo então. Bem, quando fala, se eu for me consultar com você, eu vou falar, como é que tá? Não, tá tudo bem, tá tudo jóia, tá tudo beleza. Eu acho que eu preciso realmente fazer esse negócio aí. Quando chega e fala assim, eu não tenho problema nenhum, eu falo, conte-me mais sobre isso. Eu acho que você vai ganhar mais um cliente aí, pensando bem, eu preciso trabalhar algumas coisas em mim. Aliás, são várias que eu preciso trabalhar, eu tenho consciência disso. Todos nós, né? Eu acho que é isso que você acabou de falar, né? Então, você dá um somebody love e vai tocando, né? É isso mesmo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e tal, mas isso é ruim, né? Então, isso pesa, né? Em algum momento. Porque enquanto aquilo que você vive não se tornar insuportável, você não muda. Né? Então, aí você vai levando. Porque a gente sempre tem um ganho. Mesmo que ele seja ruim, a gente sempre tem um ganho. Lá no teu Instagram tem lá um vídeo, tava dando uma olhada lá, que uma moça pergunta para um senhor, né? Pede um conselho, ele fala para essa pessoa que ela deve errar bastante. Não sei se é isso que eu entendi direito, mas ela tem que aprender com os erros, é isso, mais ou menos isso. É isso que tá lá. A gente tem que aprender mesmo, né, com os erros. A gente não pode ficar se culpando. Mas por que né? tem que errar bastante? Me explica melhor. Por que tem que errar? Errar para aprender? O que é errar? Nesse conceito que tá lá naquele vídeo. Eu não lembro qual vídeo que é, mas assim, o errar é a gente começar a se perceber. Tá. Né? Porque você fala, não tá dando certo. É que nem relacionamento, né? Você erra com um, erra com o outro, e às vezes é o mesmo padrão. Mas não aprende, né? Isso Mas que não dizer. aprende. Entendi. E aí você procura o mesmo padrão de homem, vai passar por aquilo mesma situação. Aí chega um momento que você fala assim, tem alguma coisa errada. Então, mas é o mesmo padrão de homem ou é o mesmo padrão seu? Porque seu que busca o mesmo tipo de homem, né? Não, então, mas é que tá. Você me deixou assim numa dúvida assim. Porque mulher é um negócio sério, não vou deixar eu defender os homens aqui. Mas assim, não é um padrão de homem. Também tem um padrão de homem, que os homens também buscam, né? Porque dá a impressão que só a mulher que sofre nesse negócio. Né? Mas assim,
Esse é o padrão de homem que eu tô... Não, mas a mulher também, às vezes, ela procura o padrão de homem porque ela quer vivenciar aquilo, é isso? Ou não? Porque é inconsciente. Ou ela faz aquele homem ser o padrão de que ela está procurando? Sei lá, e ele não era assim. O padrão, a gente só pensa que está no controle, mas ele é inconsciente. Normalmente, mulheres com algum trauma, com algum resquício, elas vão procurar o pai. Tá. E aí é que entra o negócio, né? Ou ela vê no homem como se fosse o pai dela. E aí confunde tudo, então. E aí confunde, né? Então, isso, por isso que a E aí o homem não é que nem o pai nas ações, elas comem mais ainda, é isso? Porque aí provavelmente, por exemplo, se ela teve um pai que traía, então ela vai encontrar alguma pessoa que vai fazer isso com ela, né? Ou então ela vai tentar suprir o vazio dela, um pai que não deu atenção, um pai que foi ausente. Então aquele vazio, ela vai tentar suprir com um homem. Tá. Né, no relacionamento. Então, essas pessoas com dependência emocional, né, porque elas estão tentando suprir, porque nós somos um ser cheio de vazio, né, nós estamos sempre em busca de preencher esse vazio, né, então essa falta, né. E essa pessoa, se ela tiver um acompanhamento cedo, com certeza ela vai conseguir se livrar desses gatilhos aí, dessas coisas. Com autoconhecimento. Com autoconhecimento. Né? Ela vai falar, opa, peraí, isso aí, só que eu tô me sabotando, não vou por ali e tal, não é bem isso. Ela vai conseguir identificar. Ela vai conseguir identificar. E tem que ter ajuda. Sozinha ela não consegue, não tem jeito. Não tem jeito, né? Eu mesmo faço análise, né? Nós, ainda mais como psicanalistas, nós temos, né? É o tripé, né? Que nós, o freudiano, né? Que é a análise pessoal, a teoria, que é estudar sempre, e supervisão, né? Então, a gente sempre tá com um psicanalista mais experiente para nos auxiliar. Para auxiliar, porque é uns negócios meio doidos, né? E é muito... Tem até, acho que no Globoplay, minha mulher estava assistindo, eu acabei não assistindo. Sessão de terapia. Sessão de terapia, né? Interessante. E assim, eu aqui de fora, fico olhando o cara e falo, pô, meu cara é cheio de problema, como é que ele ajuda os outros? Por isso que a gente faz a análise pessoal, porque senão... O cara é mó louco, né? O cara é piradão e tal. E nós só conseguimos... E como é que separa isso? Então, porque nós Você é o ser humano normal, com os seus problemas, e você tá ali com uma outra pessoa com os problemas dela. Como é que é isso? Como é que ser profissional se prepara para fazer isso? A gente só consegue ir com o nosso paciente até onde nós fomos com a gente mesmo. Entendi. Se a gente foi o mais no fundo do poço na análise pessoal, eu vou conseguir ir com o paciente. Mas, normalmente, o paciente que chega lá para você tem os mesmos problemas que você teve. Entendi. Aí, se você não trabalhou isso ainda... Não vai ajudar. Você não vai ajudar. Ou você não... Vai abraçar e falar, é assim mesmo, vem comigo. Vamos tomar uma cerveja ali, né? Vamos comer um churrasquinho, vamos bater papo. Aí você fala assim, não, vou te encaminhar para outro psicanalista e vamos chorar junto. Vamos chorar junto. Mas o que a gente faz é levar isso para nossa análise pessoal. Entendi. Fala, olha, eu atendi um paciente, ele mexeu muito comigo e vai falar sobre aquele assunto ali com o seu terapeuta, né? Então, a gente tem que estar fazendo análise, né? Tem que estar todo o tempo ali fazendo terapia. Você hoje, é monitora, você não é monitora? Faço tutoria. Você ajuda o pessoal que está chegando aí. Que está chegando, os alunos, né, desse centro de formação que eu estudei, e eu ajudo eles, né, ali nos módulos, né, ali com a teoria e as dúvidas que eles têm, então... E como é que você vê? O pessoal tudo querendo, não, eu quero ir. Ou você vê as pessoas entrando... Talvez pelo mesmo motivo que o seu, ou porque elas acham que é bacana, o cara... Não, eu quero ser isso aí porque eu quero ajudar pessoas. O que tem mais aí nesse mundo? As pessoas sempre têm algum problema para resolver. Eu acho que é bacana, eu tô vendo nego ganhar dinheiro, quero entrar. Não. Normalmente são pessoas que têm as suas demandas. Que tem a demanda. Tem. Ela quer realmente fazer isso, ela quer ajudar pessoas. Ela quer ajudar a pessoa e quer se ajudar. Tá. Porque durante o curso você já se ajuda, né? Muito. Porque nós temos que fazer análise pessoal para poder também. Eu consigo estudar isso online e presencial. Hoje, uma pergunta aqui meio chata para você. Não vou fazer essa pergunta. Isso aí, eu tenho muito medo do que eu falo. Quem está assistindo, e às vezes a gente quer colocar alguma situação, só que a gente acaba, dos gatilhos, né? Acaba soltando uma situação que você acaba
atrapalhando alguém que tá indo muito bem, né? Então, assim, eu vejo alguns programas, o cara fala o que quer, não sei o quê, pô, às vezes você fala um negócio, pô, você vai estragar um ser humano que tá indo tão bem. Então, às vezes, uma pergunta idiota. Não era idiota o que eu te perguntar, mas é melhor não te perguntar o que eu te perguntar, que eu ia fazer uma comparação, mas não tem nada a ver. Esquece, aí vamos partir para outra coisa. Então, vamos lá. E aí você ajuda o pessoal e tal. Hoje a pessoa que começa com você, ela faz o quê? 4 sessões no mês? É isso? Faz, uma por semana. Por que tem que ter esse prazo? Por que eu não posso já entrar ali, a gente já falar? Vamos ficar 4 horas aqui numa sessão só e vamos sair daqui já melhor do que você entrou. Olha, por que não pode? Por questões financeiras mesmo. Tá, mas o cara vai fazer 4 vezes. Ó, vamos lá, eu vou com você. eu sempre tive essa curiosidade. Eu vou com você, eu fechei com você que eu vou fazer 4 sessões. Só que aí eu vou fazer uma hoje, aí eu vou voltar só a semana que vem, depois na semana. Por que eu não posso entrar ali e já fazer as 4 horas? Porque depois você vai ter que voltar semana que vem, do mesmo jeito. Ah, é? Vai. Essas 4 horas não vai ajudar? Não. Porque você precisa pensar isso por um prazo? Você faz a pessoa pensar, né? A pessoa sai. A gente fala que a análise não termina naquela 1 hora que você fica lá, né? Você continua ali a semana toda, né? Mas a questão financeira é porque, assim, o Freud, o nosso inconsciente, ele não para de trabalhar, terminou a sessão, parou de trabalhar e aí não funciona mais, né? Entendi. Não, ele funciona em qualquer momento, né? E o Freud, ele era mais ortodoxo, então ele estipulou essa sessão de 1 hora, mas naquela época ele viu o paciente todo dia, né? Lacan não, Lacan que era um outro, né, teórico ali de 1950, 60, ele já não tinha limite de hora, era até onde ele podia durar meia hora a sessão, como 1h30, 2 horas, até onde ele achasse que fosse necessário ir com o paciente. Só que hoje em dia, para que mais pessoas tenham acesso a fazer análise, então a gente estipulou 1 vez por semana, 1 hora, né? Mas isso não quer dizer que você precise fazer 1 vez na semana. Se você achar, não, Alicia, eu preciso ir 2 vezes na semana no mínimo, vamos. Dá pra ir, Dá então. pra ir. Se aguentar financeiramente, tranquilo, não tem problema. Dá um dia atrás do outro, você dá um tempo de um do outro. É que nem fazer academia, né? Vou lá, faço hoje, preciso dar um descanso na musculação, para ela poder voltar ao normal, aí eu volto no outro dia para fazer outros, depois de 2 dias para voltar a fazer exercício. É mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. O cérebro é isso, né? A gente combina os horários e faz as sessões. Porque a análise, ela não é assim, 6 meses você tá curado. Aliás, não tem cura. Tá. Né? Não tem cura, né? Você tá ali para o seu autoconhecimento, mas não é algo que você fala agora, eu tô curado. Claro que a análise, ela termina. Chega um momento em que... Você fala, não te quero mais aqui, já tá resolvido. Não vem mais aqui não, porque já tá tudo certo. Aí você fala isso, já chegou a falar isso pra mim. Pô, tu tá beleza aí, vai embora, tchau. A gente vai desmamando, como a gente vai desmamando. diz, né? Mas não fala pro cara, se quiser fazer um pix aí. Mas porque cria-se um laço ali, né? Até pra desmamar, não só pra você soltar aquela pessoa que você ajudou a cuidar, dá uma dorzinha ali, né? E isso já faz parte da terapia, né? Porque o paciente, ele não pode se sentir dependente de você. Né? Porque se ele sentir... Alguém te liga, tipo, você tem essa lance assim, vai, mas se você tiver problema, pode me ligar. Você não deixa, não dá nem telefone. Não, eu dou, eles têm meu telefone. Tá, mas ninguém te ligou, tipo, 11 horas da noite. Não. Eu falo assim, marca pra gente conversar. Mas vamos lá, te ligou, você vai atender, Eu vou atender, claro. Aliás, até porque você não sabe o que tá acontecendo, né? Sim, e tem pacientes com alguns transtornos que a gente tem que atender. Né? Casos de suicídio, Sim. né? E alguns outros, né, transtornos mais sérios que nós temos que atender, né? Um borderline, então borderline, né? Que é aquelas pessoas que têm problemas com relacionamentos, né? Tá. Então, assim, tem coisas que a gente... Isso vem do narcisismo, né? Ou não? Tem nada a ver? Não. Borderline, ele significa no limite, a pessoa vive com uma pessoa narcisista e ela acaba fazendo, não tem nada a ver. Normalmente ela procura um narcisista, né? O border é aquele dependente de uma outra pessoa, né? Porque ele tem o ego tão vazio que ele usa o da outra pessoa para se preencher. Cara, então. E aí por isso que eu falo do narcisismo, porque o narcisista, ele acaba usando, ele prefere pessoas que têm esse ego para ele poder dominar e fazer essa pessoa fazer tudo que ele quer, né? Até o momento que ele se alimenta disso, né? Não é isso? Eu tô falando alguma besteira.
Narcisista, ele se alimenta dele. dele mesmo, o narcisista, né? Ele se alimenta dele mesmo. Mas, assim, o narcisismo, ele não é ruim, né? A gente trata como uma coisa ruim, mas nós precisamos ter um pouco de narcisismo, Não, né? sim, mas não do extremo. Não a ponto de querer dominar a relação a dois aí, de uma forma que eu mando, eu sou... faz do jeito que eu... faz do jeito que... Como é que é? Faz o que eu, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Tipo, mais ou menos isso, né? Normalmente você não consegue muito, né, conviver com uma pessoa narcisista. Difícil, né? Muito difícil, né? Porque ela nunca tá errada, né? Mas o border já é um caso que precisa de medicamento e terapia. Tá. Né? Porque eles têm explosão de agressividade. Tá. Né? Então, aí, nesse caso, depois de identificado, precisa, né? Essa pessoa, quando chega a você, ela já tá deprimida ou não? Ou não, ainda não? Pode, você tem os dois casos. A pessoa está realmente deprimida e tem pessoas ou ela está com problema no relacionamento e acha normalmente, o que te procura mais as pessoas? É problema de relacionamento ou é problema pessoal? Pessoal, ansiedade também me procura. Ansiedade com o trabalho, com as coisas? Com a vida mesmo, né, com os filhos saíram de casa, o que eu faço agora? Síndrome do ninho vazio, tem gente né? que fala, que gostoso, agora vamos viver a vida. Mas tem, né? Cria uma dependência daquilo, né? Aquilo preenche, né? Então, assim, eu vou formar os meus filhos, eu vou trabalhar, eu vou me matar para que meus filhos se formem. Aí os filhos se formou, eu falei, e agora? E isso acontece com as mães, né? Porque quando elas se dedicam ali integralmente para os filhos, então leva na escola, busca, e leva numa coisa, leva em outra, tá preocupado com a alimentação, e vive a vida ali pros filhos, profissionalmente, né? Assim, a pessoa estuda, faz faculdade, isso aqui, aí ela chega para você e fala, puta, cara, não tô feliz. Acontece muito. Acontece, né? Porque ela precisa fazer uma transição, e às vezes com a idade, né? A minha transição, por exemplo, de carreira, aconteceu com 40 e poucos anos. A minha... deixa eu ver, 42, 43, eu resolvi, falei, não vou trabalhar mais para os outros, não, eu não vou mais bater cartão. Eu tinha um emprego bom, eu tinha carro da empresa, eu tinha telefone da empresa, eu tinha um cargo na empresa bom, eu não era feliz. Cara, eu não era feliz. Eu não sentia. Se eu trabalhar, eu não sentia prazer naquilo. É isso, você falou tudo, né? Hoje eu trabalho, mudei um pouco. Hoje eu estou numa empresa que me dá um pouco mais de tranquilidade, eu consegui montar minhas equipes, mas assim, se eu tiver que trabalhar de domingo a domingo, se eu sair daqui, chegar em casa, tiver alguma coisa para resolver, venda, vamos vender, vamos rodar um contrato, tranquilo. Porque isso não me cansa. Te move, e a gente chama de libido. Eu adoro esse negócio. Né? Nós temos uma pulsão mas de isso libido. É bom. É bom. Nossa, eu sou viciado nesse negócio. É triste. Então, a minha família, por exemplo, eu sou muito ausente, né? Então, é isso que eu ia te falar agora. Né? Porque você desloca uma falta sua para o trabalho. Então, você direciona, né, para o trabalho, para aquilo te preencher. Tô fazendo aqui. Aí, pessoal, todo mundo aproveitando aqui, ó. Já ganhei uma sessão. Mas esse assunto vai longe. Vai, a gente vai ter que falar várias vezes. Na sessão, eu não falo muito, né? Eu coloco você para falar. Não, eu já não vale. A minha primeira você já tem. A minha primeira você falou, essa aqui a gente pula, vamos já direto para a solução. Eu já entendi todo você. Não, eu falo por que eu estou me usando como exemplo? Porque até para você conseguir colocar para quem está assistindo a gente um pouco melhor, não sei, claro, nem todo mundo vive as mesmas coisas que eu, mas é um pouco meio que comum, né, os problemas, quando você vai pegar todos os problemas, tem relação com a família, relação com criação, relação tal. Aí a gente vai entrar agora, a gente estava falando, então a gente já vem com todos esses problemas e a gente chegou a pandemia. Chegou a pandemia. Cara, e aí? Olha, você sabe que eu até postei no story lá na minha página, né, que a Caixa Econômica bateu o recorde de funcionários afastados. O ano passado, né, em 2022. E por problemas mentais, assim, de saúde mental. Saúde mental, porque voltou a trabalhar. Me explica melhor isso. Porque é sobrecarregado, né? Então já vem com aquele processo. Mas sobrecarregado porque trabalhou em casa? Não, do trabalho em geral. Porque assim, você tem que lidar com a sua vida pessoal. Não, desculpa assim, eu não estou entendendo a relação pandemia com essa coisa do sobrecarregado. Então, porque as pessoas já vêm com sobrecarregamento ali da por causa pandemia. Da pandemia. Tá, agora e entendi. Aí, mas elas ficaram em casa.
ficaram em casa, mas aí nós... E aí quando mas voltou, o falou, pro- opa, em casa tava mais gostoso. Porque quem tava em casa, assim, a gente precisa ser sincero nisso, né? Quem tava em casa, eu, por exemplo, o meu melhor momento no meu mercado foi na pandemia. A gente vendeu muito. Nossa, como a gente vendeu e foi muito legal. A gente estava preparado com a internet para acontecer. Então isso foi muito bom. É. E aí, assim, eu trabalhava em casa, todo dia eu acordava e feliz da vida. Não mudou a minha vida. E aí, quando eu tive que voltar, eu tive dificuldade. Por quê? Porque eu estava em casa, estava tranquilo, não tinha que pegar carro, não tinha que viajar, não tinha que pegar a estrada, não sei o quê. Isso, no começo, foi meio, eu falei, pô, Mas cara, eu vou voltar acho de que novo. deixou a gente mal Então, é isso que eu ia te acostumado. perguntar. Essas pessoas que você falou da Caixa, elas ficaram muito tempo em casa, ou trabalhando home ou não, aí tiveram que voltar pro trabalho. Aí, pô, peraí. Eu É acho que muito? foi Não por sei. causa da pressão mesmo no trabalho, Ah, tá. né? A pressão do trabalho ali, que a gente chama de síndrome de Mas elas já burnout, passavam por isso antes. já passavam por isso Elas não antes. percebiam isso antes? Eu não entendi. Olha, Que louco isso, né? porque assim, eu acho que por causa da pandemia mesmo, Fez as que vem pessoas com pensar um essa, pouco mais na com vida. essa questão, justamente, Vou né? morrer mesmo, ou quase morri, e agora não quero mais viver Justamente, isso. você vê os familiares ali, né, Muita gente trocou de emprego, né? morrendo, Depois muita gente disso. trocou de emprego, né? Você ter que ficar trancado dentro de casa, né? Ter que conviver com pessoas que às vezes você falava só bom dia, e boa noite, É. né? Então, junto tudo isso, né? Ter que lidar com toda essa situação de doenças mesmo, né? Do Covid, ali, ter que sair de Você atendeu máscara. muito nessa época online, não? Entendeu? Atendia Aumentou o teu online. atendimento nessa época ou não? Porque aí só podia ser online. Não, Só então, mas podia... aumentou, assim, acabou para pessoas mais te procurar, pô, preciso falar contigo aí, não tá Olha, legal, no não. começo foi complicado porque só tinha atendimento presencial. O Sim. online, ele entrou depois da pandemia, A gente né? vende a minha cultura, por exemplo, profissional, é de olhar. Eu sou de sentar na mesa, conversar, falar com o cliente, ajudar o meu profissional que está comigo e tal. Isso foi meio estranho no começo, você não tá vivenciando isso. Fazer o contrato todo digital, o cara assina, pô, levou, nem foi visitar. A gente montou um esquema, dava para assim, realmente mostrar rapidamente, mas tudo acontecia online, né? Tudo acontecia virtual. E antes era tudo E hoje, inclusive, a gente só assina contrato virtual. Só assina. A gente mudou completamente. A gente fazia tudo assinatura no sai papel. horrorosa, mas tá tudo certo. Então. E aí, então, você acabou atendendo mais pessoas da pandemia. Não, você tá falando que no começo não, né? Não, porque na pandemia eu estava no curso de formação. Ah, tá. Então, eu estava ali fazendo a formação. Mas eu tenho relatos de colegas que eles atendiam presencial e aí parou tudo. Né? E as pessoas não tinham essa, vai fazer online, imagina, não vai dar certo, isso. Então, eles passaram por muitas dificuldades, assim, para até as pessoas começarem a entender que sim, que dava para fazer online, né? Que é a mesma coisa, que não interfere em nada. Você acha a mesma coisa? Sinceramente. Eu acho a mesma coisa. Porque como eu e você estamos ali, é claro que a pessoa tem que estar num ambiente legal. Sim. Não dá, por exemplo, fazer terapia na sala de casa, todo mundo passando, né? Não, aliás, eu já até explico para o paciente, falo assim, olha, você fica num lugar tranquilo, fechado, né, porque é como se fosse o meu set analítico fosse a casa da pessoa, né, fosse o quarto, né, a sala, onde ela estiver. Então, eu preciso que seja um local onde seja ali só dela. Entendi. Né, porque ela não vai conseguir falar das coisas dela perto do marido. Então, é louco isso, né? Então tem que ser um momento, por isso que tem paciente que fala, não, em casa não dá, eu quero presencial. Não consigo. Porque não tem esse tempo, né, se tem criança pequena, né, ou algo assim, não tem esse tempo para ficar sozinho ali, se dedicando 1 hora ali só à sua vida. Em média, hoje, uma pessoa que começa a fazer um acompanhamento com você, posso chamar de acompanhamento? Acompanhamento, né? Em média, tu percebe a diferença nela em quanto tempo? Não, eu sei que são anos, vai longe o negócio, mas você consegue já dar Já, uns 6 meses aí. 6 meses? Porque também depende, né? Tem pessoas que chegam para mim e falam que nem eu, vou falar, não, tá bom, já vambora. Não, e eu já faço quase 3 anos já. Mas tem pessoas que chegam para mim e falam assim, eu quero só resolver o casamento.
Vou fazer Entendi. a gente chama de terapia breve. Ah, tá. Ele quer resolver aquele assunto Aquele assunto específico. pontual. Ou quer resolver, que nem tá falando do trabalho. Eu quero resolver se eu troco de profissão, não. É um negócio que você vai direcionar naquilo e sim. Aí ela é mais rápida, entendi. Aí a gente combina, legal, vão ser legal. quantas Foi sessões. boa essa explicação. E aí a gente combina e faz isso. Normalmente a pessoa às vezes continua. Porque aí entra em questões que ela quer continuar trabalhando. É porque, inclusive, ela separou, aí entra o lado que ela não estava esperando, de viver sozinho. Vivo sozinho, já arruma alguém, não arruma alguém, ou qual é o melhor, e aí eu preciso me entender. Pô, eu não estava dando mais para ver com aquela pessoa, mas, poxa vida, eu tô me sentindo mal pra cacete, me ajuda, o que eu faço? Eu tô louco para voltar, tem esses negócios aí também. É isso mesmo. A pessoa não estava dando, a pessoa me perturbava, eu não aguentava mais ela, mas agora, puta, eu tô com uma saudade. É isso mesmo. Como é que... Aí os caras falam assim, ô Alice, como é que eu faço para reconquistar? Aí não tem como. Tem umas perguntas assim? Não tem. Mas você tem que pensar nisso aí, ó. É verdade. Mas não, porque aí a gente começa a identificar o porquê que aquilo perturbava, a outra pessoa perturbava tanto ele. Entendi. E às vezes é dela, né? Sempre não é nem do outro, né? Sempre é. O problema é sempre nosso, né? Sempre. Mas é que tá, o problema é sempre nosso. São duas pessoas juntas. 2 seres humanos. Aí eu vou olhar pra você e falar, não, o problema é você. Aí você olha, não, o problema é você. Quando tá nesse ponto, o problema tá nos dois, né? O empilhamento emocional. A pessoa fala, não, é você que é o problema, é por causa de você. Porque, por que algumas situações... Os dois estão com problema ali, né? Ou não? Uma pergunta. Por que algumas situações te irritam e outras não? Entendeu? É interessante, né? E aí você tem que pensar nessas que te irrita. Por que me irrita? Entendi. Né? Por que isso me irrita tanto nela? E aí nós vamos buscar lá atrás. E quando a pessoa se irrita por qualquer coisa sua, já tá ruim o negócio, né? Porque aí já é um empilhamento emocional no casamento, né? Empilhamento emocional. Emocional, é muita coisa que vem acontecendo. Desmembra aí. Várias coisas. Aquilo foi acumulando, a pessoa já tá naquele nível, qualquer coisa que você fala, o copo transborda, né? A pessoa já não tá te aguentando mais. Não, né? Quando chega nesse ponto, o que faz? Cada um dá um tiro. Terapia, faz terapia. Não precisa dar cada um tiro no outro e vida que seguia. Faz terapia. Olha, brincadeira, pessoal. Vamos me chamar, como é que é? Feminicídio, falando Daqui a pouco chega a federal, pá, é brincadeira. Cara, me fala uma coisa assim, hoje, por que as pessoas roubam, né? Não sei se você consegue me ajudar nisso, por que as pessoas fazem coisa errada, por que a pessoa, ela é, o político, vamos falar do político, né? Por que o cara faz isso e ele consegue dormir, hein? Olha, tinha que analisá-lo, né? É louco essa pergunta, né? Porque pode ser um perverso, um psicopata, né? Ele é um psicopata. O político que rouba os outros, que rouba o dinheiro da saúde, essas coisas, ele é psicopata. Eu posso chamar esse cara de psicopata? Olha, se ele não tiver... Acho que a STF não vai me prender por isso, não. Acho que não. Se ele não tiver nenhuma emoção vivida ali, se ele não sentir culpa, porque o psicopata ele isso não que eu ia te perguntar, culpa. porque o cara que faz isso, porque ele sabe que ele está fazendo, ou isso seria já uma prática tão normal, que nem a tal da rachadinha. Há muitos anos eu trabalhei com limpeza urbana, vivi muito política, e era comum a rachadinha. Tinha gente que trabalhava comigo que tinha lá um cargo com o vereador, né? E eu vou falar para vocês, era de Cubatão, tá, pessoal? Eu fui criado em Cubatão, lá tem tomara que não tenha mais, muito político que fazia isso. Pegava 3, 4 assessores, e aí, na época do rapaz lá, o salário do cara era R$8.000, que a prefeitura pagava, esse cara trabalhava comigo com carteira assinada, e ele recebia do político R$2.000 e 6.000 ele devolvia para o político. É um absurdo isso. Sim, sim. E o cara achava isso tudo super normal, assim, sabe? Tipo, eu preciso, tal, porque eu preciso ajudar as pessoas. É meio que... E aí, como é que essa pessoa, né, dentro do teu mundo, como é que essa pessoa pode ser vista?
Então, aí a gente precisa analisar ali se ele tem algum transtorno mesmo de narcisismo ou de ser um psicopata mesmo, né? Porque eles estão ali no meio da nossa sociedade, né? Eles normalmente, o psicopata ele não tem sentimento, ele não tem emoção, ele não sente culpa, ele não sente Ele nada. acha que aquilo que ele tá fazendo tá super normal. Tá super normal, né? E normalmente o psicopata, ele vai fazer tudo aquilo que você gosta, até ele te cativar, Conseguir o que ele quer. conseguir o que ele quer. Pô, Alicia, cara, que gostoso estar aqui com você hoje. Eu espero, Ah, assim, obrigado. tentei te explorar o máximo possível aí. É. Aproveitei e fiz. Passou muito rápido. Aproveitei e fiz a minha. Fiz a terapia, minha. É, uma hora. Aproveitei e fiz a minha Na sessão. hora que terminar aqui, ó. Vai querer o Pix. O Pix. Cara, muito legal. Obrigado aí pelas dicas que você deu para todo mundo. Eu que agradeço espero pelo convite. ter trazido um pouco para vocês de esclarecimento, né? Eu sei que falta muita coisa, talvez vai falar, pô, podia ter perguntado isso, aquilo. A gente não tem um texto, tá? Eu procuro não fazer o meu programa, eu tento fazer o programa desse jeito que a gente fez. Porque eu penso, se eu fizer um roteiro, vai ficar uma coisa muito engessada, deixa de ser natural. Sim. E eu gosto de, no meio do caminho, estar provocando, e hoje foi super legal isso que a gente fez aqui. Espero que a gente vai se ver mais vezes. Vamos sim. Tá? Eu quero fazer outros programas com você, que a gente vai falar de mais assuntos. Eu acho que eu consegui explorar bem, por Sim. falar do que você faz, né? Eu sei que tem muito mais coisa, a gente ficaria várias horas aí. E eu abro a câmera para você agradecer aí. Agradecer não, para você dar o seu recado para quem está precisando de você. E se quiser deixar o seu telefone, se você quiser, aí fica à vontade, aproveita o momento. E gratidão. Eu que agradeço, Bastos, Obrigado. pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E, pessoal, não espere. Não espere para procurar ajuda. Não pense que tá tudo bem comigo, vou levando assim mesmo. Procure mesmo alguém para conversar, alguém especialista que vocês possam conversar, e porque a saúde mental hoje em dia é muito importante para a gente continuar vivendo bem em sociedade. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, ou se quiserem fazer qualquer comentário, é só me procurar no Instagram, @aliciaterce.psicanalista, e eu teria o maior prazer em responder vocês. Lá você não cobra sessão, né? Ainda não. Ainda. Aproveita! Sacanagem! Começar a dar sessão, você vai entrar. Cheio de perguntas. Não, lá a gente marca a sessão. Marca a sessão. Marca a sessão. Pô, legal, Alicia. Pô, agradecido mesmo. Pessoal, evolução pessoal aí pra vocês. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o seu like, segue a gente aí, porque isso é muito importante. Pra gente é importante saber que você tá gostando do programa, pra gente continuar fazendo, trazendo gente que nem a Alice, que nem a gente já trouxe outras pessoas aqui que vieram para agregar, tá? E a semana que vem a gente tá junto de novo. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, Alice. Obrigada.